Salve, muito boa noite. Nós aqui na véspera de um feriado falando mais uma vez da política nacional, que apesar do feriado, a semana foi muito quente aqui. E o interessante é que quando se fala em segurança pública, este deve ser mesmo um assunto forte do debate para as eleições do ano que vem. Eleições de deputados federais, deputados estaduais, governadores, parte dos senadores, 2 senadores por estado e presidente da República, uma eleição muito importante. Esse tema, segurança pública, será, sim, um forte debate, assim como a reforma da Previdência. A política é assim, a política define a sua vida, o seu aluguel, a sua casa. Nós estamos aqui hoje com o deputado Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte. Jovem, representante da bancada jovem aqui, mas já está no 3º mandato de deputado federal. É de uma família tradicional do Rio Grande do Norte, de políticos tradicionais. Deputado, o senhor é jovem, chegou aqui com um ânimo total, lembro quando o senhor chegou aqui. O que mudou de lá para cá? Qual a mensagem que o senhor não conseguiu implantar aqui? Nós temos uma dificuldade muito grande de legislar. Eu acho que é uma frustração de qualquer deputado ou senador a dificuldade de você ter um projeto de lei transformado em lei. Isso se deve... Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Nós temos... Mas são 513 deputados, são 513, 81 senadores, se cada um for aprovar uma lei... E sempre tem o contraditório, nem que seja para aparecer, sempre alguém vai querer... Mas a bancada jovem, ela ficou grande, né? Muito grande, muito grande. No PSDB eles têm até um apelido, os cabeças pretas. Cabeças pretas. Veja só, eu cheguei aqui em 2007. O número de jovens na Câmara Federal, ele se restringia talvez a 4 deputados, 5. Em 2010, aumentou de uma forma consistente e nessa legislatura que nós estamos, teve um boom. Hoje, a bancada jovem da Câmara, ela é muito importante, ela define uma votação. Ela define uma votação e ela tem ocupado postos importantes. Você veja, o deputado Fufuca é o 2º vice-presidente, a deputada Mariana também é da mesa. Você tem o deputado JHC, também é da mesa. Que é do PSB. E todos de primeiro mandato. É cada um de um partido, né? Cada um de um partido. Vê que essa área jovem está espraiada. Agora a gente vê, tem uma dificuldade aí, inclusive o empresário Eduardo Mufarrege, que vem com esse movimento Renova, ele me dizia outro dia que há uma grande dificuldade de ingresso das pessoas novas na política, aqueles que chegam sem vir de uma família de políticos, como é o seu caso, como é o caso da deputada Mariana, que também vem de uma família de políticos. JHC, também o pai, já foi deputado federal. Ou seja, como é que é aberto esse ingresso? Como fazer para gente que não está na política hoje, mas deseja dar a sua contribuição, deseja sair candidato? Como é que essas pessoas podem ingressar sem ser parente de político ou vir de uma tradição de política na família? Deixa eu colocar 2 pontos de vista aqui, Denise. Um de entrada, outro de saída. O fato de um filho de político ser político, normalmente existe aí uma conotação negativa. Eu acho que isso é uma coisa natural em qualquer profissão. O meu dentista é filho do meu dentista. A ginecologista da minha mãe é filho do ginecologista. Então, o filho do político, ele vive dentro do ambiente político. Ele respira política. Ele vai para campanhas eleitorais desde muito novo. Então, isso é um fato que leva o jovem, muitas vezes, a ingressar na vida pública. Eu vou responder a sua pergunta. Outra coisa, que eu faria a pergunta, como é que você mantém os jovens de bem na política? A política está ficando algo muito pesado. Então, uma coisa que nós temos que nos preocupar é quem de jovem vai ficar na política. O problema é que as pessoas de bem se afastam, aquelas que desejam, acabam dizendo, esse negócio aí não é para mim, e mesmo aquelas que querem entrar, elas têm dificuldades. O Eduardo Mufarrege me dizia que só 4 partidos, olha, nós temos 35, só 4 não exigiam nada, nem o pagamento de uma joia para ingressar no partido.
Se a pessoa chegasse lá dizendo, olha, eu quero ser candidato a deputado federal, tá bom, o que você vai dar para o partido em troca? Diz que é assim que a conversa rolou em São Paulo. Ele falou que só 4 partidos, o PPS, a Rede de Marina Silva, o Novo e o Livres, que são os partidos que não fazem assim, que pois não, você quer se candidatar, quer ser deputado federal, pois não, qual é seu nome, papá, pega os documentos, olha, só tem que preencher essas fichas aqui, trazer seus documentos e pronto, a gente vai registrar você como candidato. Mas que nos outros partidos pedem alguma coisa. Diz ele não me disse qual partido, mas chegou a pedir R$100 mil de joia para dar uma ficha de filiação a uma pessoa que queria ingressar. Ou seja, os partidos estão fechando as portas às pessoas que desejam disputar uma eleição. Como é que resolve isso? Deixa eu te falar uma coisa, Denise, para que fique muito claro. Isso é uma das coisas mais estranhas que eu já ouvi. Eu não tinha visto essa entrevista do Eduardo Mofarrege. Cobrar joia para entrar em partido político no Democratas, isso num jantar aqui em Brasília. Nunca ouvi falar. No Rio Grande do Norte, se alguém quiser ser candidato a deputado federal ou estadual, as portas estão sempre abertas. Na verdade, nós precisamos de nomes novos e não existe joia. Existe, sim, o interesse de que aquele candidato ele venha para a nossa agremiação trazendo algo novo, que não venha achando que não. Existe um financiamento público, logo vão me bancar a minha eleição. Não pode funcionar assim. Na verdade, você... ao ser candidato, você tem que trazer algo não financeiro, você tem que trazer algum conteúdo programático, algum serviço prestado ao seu estado, à sua cidade, para que você possa ser submetido. Aí a gente fala, mas os filhos dos políticos entram. O filho do político talvez ele não tenha... Já é conhecido, né? Também porque o pai ele vive nos municípios. Ele vive nos municípios. Ele já está lá acompanhando o pai, a mãe. Como diz o outro, arroz de festa, então tem comício, ele está lá. Tem procissão, ele vai acompanhando muitas vezes o familiar. O familiar não pode ir, ele vai representando. Eu, antes de ser político, eu fui vários comícios representando meu pai no encerramento das campanhas. Eu lembro que em 98 ele foi candidato a governador, eu fui a alguns municípios, aí quando chegou em 2000, pediram para eu ir de novo. Falei, poxa, mas eu fui quebrar um galho ali. Em 2002 eu fui de novo, então todo ano... Aí acabou entrando toda eleição, 2006. Mas eu fiz alguns discursos ao longo do tempo de quebra-galho. Então você termina sendo uma pessoa, estou falando no meu caso, cada caso é um caso, mas você termina sendo uma pessoa conhecida de alguns municípios, conhecido de algumas lideranças que começam a lhe encontrar, a lhe enxergar como uma pessoa de boas ou não ideias, e começam a ver aquilo ali e dizem, olha, pode vir a ser um nome no partido. Ninguém cria um espaço. O espaço tem que ser dado por alguém. Nós não vamos ter tempo, mas eu poderia contar aqui minha história como eu ingressei na vida pública. Foi através de um deputado federal que saiu para ser vice-governador e o partido precisava de um nome novo. O nome novo foi o meu, que fiz campanha em 45 dias. Uma loucura, um risco enorme de perder uma eleição, consegui me eleger. Fui para minha segunda eleição, tive um aumento de votação. Então, meu caso é esse. Eu não saberia dizer como é que a deputada Mariana, JHC, como é que eles ingressaram na vida pública. Mas eu acho que é fundamental, eu como jovem, não tão jovem, mas jovem, defendo a oxigenação das ideias. Nós precisamos ter jovens, como está acontecendo, não sei se filho ou não de político, mas o número de jovens na Câmara hoje, ele é bastante representativo e os jovens estão ocupando postos chaves dentro da Câmara dos Deputados. Isso é fundamental para a democracia. Logo de cara, a presidência da comissão da CPI da Petrobras foi assumida por um deputado muito jovem. Uma pergunta aqui, deputado, quando o senhor fala de segurança no Rio de Janeiro, aí deve ser um conterrâneo do senhor, dizendo que lá no Rio Grande do Norte os bandidos também estão invadindo casas e tal, e que também a segurança pública é um problema. Né? O Rio Grande do Norte está passando por uma situação muito assalto preocupante. em transportes, nos transportes urbanos e nas ruas de Natal. Transporte à mão armada em plena luz do dia, um grande número de carros sendo roubados, inclusive nós precisamos aqui aprovar uma legislação que seja um pouco mais rígida quanto aos desmanches de carros e venda de peças de segunda mão, uma coisa que não está sendo tratada de uma forma tão concreta pela Câmara e que poderia ajudar bastante no tocante ao roubo de carros.
O Rio Grande do Norte não está diferente do Brasil. Nós temos índices alarmantes de número de homicídios, de policiais Você acha que é militares. geral no país inteiro? É geral no país inteiro, em algumas regiões mais acentuadas, em alguns estados mais acentuados. Eu diria que o meu estado, o Rio Grande do Norte, ele está tendo aí, infelizmente, eu um não destaque vou resistir, no deputado. aumento dos Me índices. impressiona como alguém pode roubar um carro, como alguém pode sumir com o carro. Os rastreadores já estão populares, baratos, ninguém pode roubar um celular que se acha o celular. Como é que alguém esconde um carro? Por quê? Porque a tecnologia já está disponível. Então, é simples, legislar e colocar nos carros rastreadores embutidos, né? Até porque os carros que são roubados, eles normalmente não são carros mais antigos, são carros mais novos. E esses carros mais novos, nós deduzimos que o proprietário poderia ter um rastreador. rastreador. Não, a indústria te entregar uma maneira de rastrear o seu carro. Aí não ficaria nós caro, teríamos né? aí que debater com a indústria automobilística para ver o quanto ela vai agregar ao preço do automóvel. E há também aqui uma pergunta sobre salários, ele dizendo aqui, eu não conheço a publicação do deputado Sérgio Reis, dizendo que ele ganha bons salários e enquanto o salário mínimo é uma miséria. Não teria que ser feita uma reforma sobre os salários dos políticos? Deixa eu dizer, eu não vou defender isso abertamente na Câmara, mas falo aqui para vocês, e se alguém aprovar, se alguém propor, eu voto. Eu não quero ser ali fazer discurso para punir alguns colegas. Agora, eu acho que dá para cortar muitos privilégios dos deputados. Eu acho que o número de assessores poderia ser reduzido, eu acho que a verba de gabinete poderia ser resolvido. Salário, um deputado ganha bem, ganha bem. Agora, nós gostaríamos de ter o que há de melhor no Brasil ali. Uma das dificuldades do administrador público é ter no seu secretariado bons quadros. Por causa do salário. Por causa do salário. Um grande quadro, ele não vai sair da iniciativa privada para se dedicar à administração pública, seja na prefeitura ou seja no governo, ganhando 1/10 do seu salário. Agora, deputado... Então, eu acho que, vamos reduzir o salário do deputado. Eu acho que teria que reduzir o salário de muita gente da esfera pública no Brasil para a gente poder pensar. Eu acho que nós temos que reduzir, sim, são os privilégios. Eu acho que há muito privilégio no Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que essa semana, aliás, está viajando para Israel, Palestina, vai a Pistoia também na Toscana, na Itália, com uma comitiva de 9 parlamentares, com diárias pagas pelo parlamento. O senhor chegou a conversar sobre essa questão de poder reduzir aí a despesa da verba de gabinete com o presidente da Câmara? Não, eu nunca fiz isso, Denise, porque eu já vi alguns deputados que resolvem fazer um discurso e vamos reduzir. Eu acho que na hora que alguém propuser um projeto e colocar em pauta, a gente vai ver. Eu sou muito... Aí vai ter a hora da verdade. Eu não lhe digo que eu gasto pouco na verba de gabinete, mas do meu estado eu fui o que menos gastei neste ano, tem um índice assim, eu fui o que menos gastei, o mais presente, o mais produtivo. Eu fiquei super feliz com esse ranking do Rio Grande do Norte ao longo desse ano. E eu exerço o meu mandato com dignidade. Eu produzo conteúdo, eu faço o discurso, inclusive hoje, Zé Maria me encontrou no plenário, onde eu, numa véspera de feriado, estava ali fazendo 2 discursos, cada um de 10 minutos, tentando conseguir um pouco mais de minutos para poder expor as minhas ideias, expor os meus pleitos ao presidente Michel Temer, que uma vez, como eu disse, passados os 2 obstáculos, está na hora da gente legislar, está na hora dele dar um retorno aos prefeitos que estão precisando de uma verba para fechar o seu ano, do setor salineiro do Rio Grande do Norte, que precisa da publicação de um decreto, dos construtores, sejam os pequenos ou os grandes, da Minha Casa Minha Vida. Esse trabalho todo parece até agenda de candidato a cargo majoritário lá. O senhor pretende mudar? Não, pior que não. Pior que eu tive uma reunião no partido, e aí quem vota sim, quem vota não, eu bati na mesa e falei, olha, eu quero uma agenda Brasil. Não sei o que eu digo, eu quero agenda Brasil, porque eu vou aqui apresentar uma agenda de todo mundo. Quem é que não está com problema aqui da Minha Casa Minha Vida? Quem é que não está com problema aqui dos prefeitos? Quem é que não quer produzir uma pauta para os nossos estados? Então, a gente tem sim que defender as universidades, que é um diálogo que eu tenho tido direto com o ministro, que é do meu partido, Mendonça Filho, para que a gente possa fazer os repasses às instituições de ensino de curso superior, como são as universidades. No Rio Grande do Norte nós temos 3 federais e 1 estadual.